Que bom estarmos juntos aqui em Piracicaba mais uma vez. Para a gente é uma alegria estar na casa dos amigos. Amém. Nos sentimos muito amados e abraçados por vocês. Amém. E sabemos que, na verdade, nós somos amados e abraçados pelo Senhor quando os santos estão juntos. Ele nos abraça e ama por meio de cada um. Amém. Como é bom ver que a igreja é uma família, um corpo. Ok. E hoje temos pessoas de fora, inclusive um casal querido lá da Colômbia. Vocês me ouvem? Me escutam? Ok. E eu fiquei considerando o que repartir com vocês, especialmente que tem pessoas novas e também irmãos que estão vindo de outros contextos cristãos, graças a Deus por isso, né? Mas nós estamos vivendo um tempo muito complexo, não somente assim na sociedade ou no mundo em geral, mas também no cristianismo, né? Nem precisamos mencionar que existem guerras em muitos lugares, em vários lugares do mundo, especialmente a situação de Israel e o Hamas, mas também existem outros contextos de guerra, um conflito político, econômico no mundo, mas a sociedade vive um momento caótico, né? Mas nós não temos tempo para entrar em tantos assuntos. Vamos tentar tocar em pontos essencial para o nosso contexto que a gente está vivendo como pessoas que, no mínimo, queremos entender a vontade de Deus. No mínimo. Nós não precisamos entender muitas coisas. Uma vez, um ex-ateu do século XX, chamado C.S. Lewis, ele disse que orava e não tinha resposta. Aí um dia ele falou assim: eu entendi porque o Senhor não me responde. Porque o próprio Senhor é a resposta. Só em olhar para Ele, pronto. Está tudo resolvido. Nós passamos a ter paz. Porque mesmo que não venhamos entender muitas coisas, mas nós teremos confiança de que estamos no caminho. E é interessante que no reino de Deus, nós vamos entendendo as coisas por meio da experiência, não só por meio do conhecimento. Tem coisa que não entendemos com a cabeça, com a inteligência, mas nós entendemos por meio da revelação à medida que vamos conhecendo o Senhor. Amém. Nós temos várias cartas de Paulo e tem uma carta que ele escreveu para um povo cristão, uma igreja que estava passando por muitas dificuldades. Na verdade, era uma igreja com muitos problemas. Vocês lembram quem era, de quem estamos falando? Dos coríntios, que são aqueles que tinham mais problemas entre eles. E graças a Deus que temos essa carta de Paulo aos Coríntios, porque nós também nos identificamos muito com aqueles problemas. Se tivéssemos só a carta aos Efésios ou uma carta mais alta, íamos ficar meio perdidos e nos sentir tão excluídos, né? Porque nós temos problemas. E aí nós temos respostas a muitas questões que estamos vivendo hoje no nosso tempo, que parece que não há solução, mas quando nós olhamos o que a palavra fala para nós, nós podemos ter encorajamento, consolo, alento, de que podemos receber luz da parte do Senhor em como honrá-lo nesse tempo, né? Então nós vamos considerar um pouco a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos abrir o capítulo 1, versículo 18. A partir do verso 18, enquanto os irmãos abrem, Corinto era uma cidade principal da Grécia Antiga, e entre o comércio do Oriente Médio na época
que enviava toda a sua mercadoria para a Europa, tinha que passar por um eixo que era Corinto. Então Corinto recebia a influência das culturas antigas. A Grécia, a glória da Grécia era conhecimento, filosofia, mas eles também recebiam influência de todas as outras civilizações. Então, eram reconhecidos como um povo sábio, mas ao mesmo tempo degenerado. Muita imoralidade, muita corrupção e muito envolvimento ocultista com deuses pagãos. Então era um povo assim muito complexo, sabe? E aí Paulo vai escrever para essas pessoas cristãs que moravam ali, porque Paulo, ele morou em Corinto e ele pregou o evangelho ali, e antes dele sair da cidade, logo no começo, Deus falou para ele, o Senhor falou para Paulo, Paulo, não tenha medo, fale, eu estou com você, ninguém vai lançar a mão e fazer mal a você. Por quê? Porque nas outras cidades onde Paulo passou, ele foi perseguido, ele foi ferido, ele foi apedrejado, em Filipe ele foi preso, alguns deram ele quando foi espancado como se tivesse morrido, ele sofreu muita oposição, existe uma guerra espiritual, né? E ainda que a gente às vezes não reconheça, mas às vezes a guerra, por exemplo, que tem agora entre Rússia e Ucrânia, e entre Israel e Hamas, e outras possibilidades de China, e vai por aí afora, no plano terreno, você vê seres humanos e estratégia de guerra. Mas no mundo espiritual existem demônios operando para destruir o ser humano. E anjos também procurando trabalhar e guardar. Nós às vezes não entendemos nada disso. Acho que é só uma coisa terrena, mas tem forças espirituais trabalhando por detrás disso. Então, quando Paulo está escrevendo a esse povo cristão em Corinto, ele também está procurando cortar vários espíritos de engano que operavam também naquela cidade. Os gregos buscavam sabedoria, conhecimento, e os judeus queriam milagres. O versículo 18, capítulo 1, ele vai dizer assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como diz as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante de tudo isso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus.
eles estavam sendo seduzidos a buscar o que mais influenciava aquela cultura da Grécia Antiga: filosofia, sabedoria, conhecimento alto, ou então experiências sobrenaturais de maneira assim, bem surpreendente, para eles poderem acreditar na mensagem do amor de Deus, na mensagem do Evangelho. E o apóstolo Paulo está mostrando para ele que existe algo que parece loucura, embora não seja loucura. Por que Paulo está falando que a mensagem da cruz, a pregação da cruz é uma loucura para esse povo que busca o conhecimento, a filosofia? Porque nesse país da Grécia, eles cultuavam os deuses pagãos, os deuses dos bárbaros. E esses deuses, antigamente, eu acho que muitos de nós já vimos vários filmes, né? As películas, onde mostra os grandes deuses dos bárbaros, né? Você tem Zeus e tantos outros. Como é que eles se revelavam como poderosos? Eles destruíam os outros e se alimentavam da alma dos outros. Alguns deuses pediam para beber até o sangue, ou sacrificar, fazer sacrifício humano. Era uma maneira deles demonstrarem poder. Quando um reino estava debaixo de uma potestade dessa, ou um demônio desse, que esses deuses são demônios, como é que eles faziam quando eles estavam em guerra? Eles tinham que exterminar os seus oponentes e matar essas pessoas, sacrificar essas pessoas. Eram sanguinários. A maneira de revelar que eles eram poderosos é quando eles destruíam os seus inimigos. Agora aparece um tal de Jesus que se diz Deus, o Todo-Poderoso, e no lugar dele destruir aqueles que não são os seus inimigos, o que ele faz? Ele se faz homem. Presta atenção, os homens fazem de tudo para serem deuses, imortais, sábios, poderosos. Até hoje, a ciência está trabalhando para descobrir algum meio do homem jamais morrer. Alguns estão pedindo para ficar entubados ou congelados em algumas naves aí de tecnologia mais alta, para quando descobrir a imortalidade, eles voltem a viver de novo. Então o sonho dos homens é serem imortais. E ao contrário, eles não sabem que os anjos, eles têm algo que eles odeiam, os anjos caídos. Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus deu corpo para o homem. Os anjos estão condenados à destruição eterna, ao lago de fogo, e eles não conseguem experimentar o que nós, seres humanos, podemos desfrutar em relação ao amor de Deus e sermos feitos à sua imagem e semelhança. Nós temos agora moral, nós temos agora o poder da escolha que Deus nos deu, temos a vontade, nós temos mente, nós temos sentimento, nós temos emoções, nós podemos amar uns aos outros, nós podemos escolher. Os anjos caídos estão condenados. Eles não têm essas prerrogativas que o ser humano tem. Então eles não entendem como é que pode alguém falar que ama Deus e ao mesmo tempo ele está limitado num corpo que tem enfermidade, tem doença, sente frio, sente calor, sente fome. Eles não entendem. Para eles eles tentam provar para nós que Deus é injusto, que Deus não é bom. Quando agora vem o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se diz Deus, e ele se veste de humanidade, porque o Verbo assumiu um corpo humano, o Verbo se fez carne, para os filósofos, para os eruditos, para os acadêmicos, chamados imortais da inteligência, da filosofia, isso é uma loucura. Porque todos os deuses dos gregos são poderosos. Agora vem alguém que se diz poderoso e se faz homem. E além de homem, ele se faz fraco.
Olhem os seus seguidores, não são generais. Ele não chamou um Alexandre Grande para guerrear ao seu lado. Ele não chamou grandes exércitos. Quem ele chamou para andar com ele? Pedro. Pedro? Quem era Pedro? Um pescador, um homem rústico. João, Tomé, que era um incrédulo, Judas, que vem depois é um traidor. Olha, ele chamou pessoas completamente inadequadas. E ali a gente vê que ele vem trazer um reino que não é um reino que vai destruir as pessoas, mas é um reino que vai libertar as pessoas. Ele está mostrando que existe um cativeiro, existe uma prisão, muito além daquele cativeiro que, digamos, era só um cativeiro transitório, uma prisão transitória que aqueles impérios da época aprisionavam os seus inimigos. Não, existe a prisão do pecado. E essa prisão do pecado leva o homem a uma prisão de cadeias eterna, que é chamado inferno, ou lago de fogo. Deus mostrou o seu amor, ou melhor, Deus mostrou o seu poder, não destruindo os seus adversários, mas morrendo na cruz pelos seus adversários. Estão percebendo isso? O maior poder que alguém pode ter não é matar o próximo, não é destruir, não é se vingar, mas é ter compaixão, misericórdia. Ao ponto de que, embora Deus tenha ira e tenha juízo, a misericórdia e o amor de Deus triunfou sobre o juízo. Quando Deus enviou o seu juízo à humanidade, o Filho de Deus é como que veio correndo e foi à cruz e tomou o nosso lugar, porque Ele morreu por todos nós. Então, o povo que não conhecia Deus, mas que herdou essa cultura dos gregos antigos, isso é uma loucura. E não somente para aquele povo daquela época, para toda a mente humana, para nós, se Deus não usar de misericórdia conosco, nós não vamos entender isso nunca. Um rei que se fez escravo, se fez servo. Um Deus que é todo-poderoso e é eterno, entrou em nossa história e ficou preso ao nosso tempo. Ele é Senhor, se faz servo. Agora, todo o poder que ele tem, ele não usa para se salvar, para se poupar. Não, ele usou o seu poder para abençoar as pessoas. Amém. Já pensou? Ele poderia se salvar do sofrimento, mas ele escolheu ir para o sofrimento porque ele quis fazer a vontade do seu Pai. E morreu. Mas ele livrou as pessoas do sofrimento. Ele libertou tantas pessoas, de tantas enfermidades, mas nunca jamais cuidou de si mesmo. E mais, ele sendo o Senhor do universo, diz que sendo rico, se fez pobre. A casa onde esteve não era sua, o barco que ele usou não era seu, nada que ele usou era dele, nem a cruz era dele, era nossa. Então, isso para os filósofos, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, é uma loucura para aqueles que estão se perdendo. Porque eles não estão entendendo que a cruz é um símbolo do grande amor de Deus por todos nós. Não existe outra saída. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Agora a gente vê que o poder de Deus se manifestou na cruz, e não somente isso. Versículo 18. Quando você passa a ouvir a mensagem da cruz, por isso que é importante a gente ler as Escrituras, pregar as Escrituras, se reunir para ler e pregar as Escrituras. Quando você começa a escutar desse amor, você começa a tocar no poder de Deus. Ele manifestou o poder dele naquele ato da cruz, mas ainda hoje,
quando essa mensagem do amor de Deus é pregada, algo começa a tocar no nosso coração. Talvez a cabeça não está entendendo. E de fato nós nunca poderemos entender se o Espírito Santo, se Deus não abrir o nosso entendimento. Você pode ser um engenheiro e ter um mestrado, um doutorado e outra faculdade, mais 5 faculdades se você quiser. Você pode entender muitas coisas da tecnologia, da engenharia, de tudo. Está correto isso. Seja o melhor que você puder. Mas as coisas do mundo espiritual, sejam de anjos e demônios, de céu e inferno, e sobretudo o amor de Deus, seu propósito eterno, nunca você vai entender com essa cabecinha sua. Só é possível entender ouvindo a pregação do Evangelho e o Espírito Santo iluminando nosso coração, nosso entendimento. Por isso que é mais difícil para o erudito, é mais difícil para o inteligente, é mais difícil para a pessoa que tem uma mente lógica. Ela não consegue entender. E na verdade você vai ter que ter muita fé para você ser ateu. Porque você não vai conseguir explicar muitas coisas do universo. Poderíamos falar de milhares de coisas. Mas um exemplozinho de qualquer coisa. A tartaruga. O ovinho está sendo chocado na praia, aí nasce a tartaruga. Para onde ela sai correndo? Está na beira da praia. Para onde que ela vai correndo? Para a água. Como que é isso? Quem que explicou para ela? Você tem a lei da vida. Ela está fugindo dos predadores, mas ela está fugindo também para ela desenvolver a própria vida nadando, se alimentar, sobreviver. Você pode pensar em qualquer coisa, as plantas, lagarta, borboleta. Você vai encontrar um universo em cada ser humano, em cada coisa pequenininha. Que dizer do Sol, da Lua, das estrelas, das galáxias? É uma coisa infinita. Como a gente vai poder explicar tudo isso e dizer que veio de um Big Bang, de uma explosão cósmica? Mas até um relógio nós temos que ter alguém que invente, que cria o relógio. Imagine o universo tão perfeito como ele é. É muito grande. E o Senhor simplesmente quer que a gente olhe para esse amor demonstrado na cruz. Então ele vai dizer: eu vou destruir a sabedoria dos sábios, versículo 18. E eu vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Deus, ele esconde as coisas dos sábios entendidos, esconde, oculta, e ele revela aos pequeninos. Ele é humilde, ele ama a humildade. Onde está o sábio? Agora você imagina Deus fazendo essa pergunta, é uma ironia, né? Você encontra os homens aí escrevendo uma infinidade de livros tentando provar a inexistência de Deus. Eu me lembro que existe um autor chamado Josh McDowell. Ele era um grande professor universitário, né, de faculdade, de universidade, e ele zombava dos cristãos. E um dia saiu um desafio. E ele falou: eu não quero discutir religião. E os alunos falaram: nós também não queremos discutir religião. Mas vamos falar sobre o Cristo histórico? Vamos falar sobre a história? E ele aceitou. Ele ia tentar provar para os cristãos que a história sobre Jesus é simplesmente uma invenção humana, uma ficção, não existe. E ele começou a pesquisar. E quanto mais ele foi pesquisando, mais ele foi se dando conta de que a história de Jesus é um fato histórico. Porque você vai ter que tentar negar a existência de Roma, a existência de Pilatos em Jerusalém, em Israel. Você vai ter que negar isso. Você vai ter que negar o sacerdócio, vai ter que negar o incêndio de Roma depois, você vai ter que negar Nero, que veio depois, você vai ter que negar toda essa questão histórica da arqueologia. Antes de negar Jesus, você vai ter que negar muita coisa.
E não somente isso, existia um grande erudito chamado Flávio Joséfo, que não seguia Jesus, mas era um grande historiador. E ele escrevia a história desse mundo antigo, da época de Cristo. Então, além da Bíblia, você tem muitos documentos que comprovam a existência de Jesus e que ele foi um homem extraordinário. Bom, ainda assim, Josh McDowell foi tentando negar tudo isso com a sua sabedoria. Mas existiu algo. Ele tinha um pai que bebia muito. Era um bêbado, um borracho. E ele tinha vergonha do seu pai. Quando seus amigos vinham visitá-lo, ele escondia o seu pai num quartinho, lá no fundo da casa. Gastou dinheiro com clínica, o pai nunca foi curado. Ah, mas aconteceu algo. Um dia, umas irmãs simples oraram pelo pai dele. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado. E agora? E agora aquilo que a ciência, a medicina, o dinheiro, nada pôde fazer. A oração feita por um povo que ele não cria que Deus existia, curou o pai. Então ele agora ficou encurralado. Existe a ciência que comprova a existência do Senhor e agora existiu um poder extraordinário que está falando aqui, que curou o pai dele. E no final dos seus escritos, ele se rendeu e ele teve que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Quanto mais ele tentou negar a existência de Deus, mais ele se convenceu que Deus existe. Ele apanha o sábio na sua própria sabedoria. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Ele permite tantas coisas para atrair o homem para perto dele. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que coisa maravilhosa, né? A pregação tem um poder extraordinário. O homem não tem poder extraordinário, mas a palavra de Deus tem um poder extraordinário. Quem está escrevendo isso aqui era um homem que odiava os cristãos. Foi um assassino. Ele estava perseguindo as pessoas. E ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele era um grande erudito, ele falava vários idiomas, várias línguas. Alguns entendem que Paulo ainda hoje é reconhecido como um dos homens mais sábios de toda a história da humanidade. A Carta aos Romanos é um dos documentos mais louvados em toda a história da literatura, ainda hoje no mundo acadêmico. Mas era um homem que, cheio de ódio, de ameaça e de morte contra o povo de Deus. O que aconteceu com ele? Um dia ele estava andando no caminho de Damasco, lá correndo lá, e o Senhor se revelou a ele com uma luz mais resplandecente que o sol de meio-dia. Você consegue olhar quanto tempo o sol? Ficar olhando ali, sem óculos escuros, viu, Luiz? Quanto tempo você consegue ficar? 1 minuto, 2? É uma luz extraordinária, né? Agora você imagina uma luz mais forte, mais poderosa que o sol. Essa luz se revelou a Paulo no caminho de Damasco. E o que aconteceu? Ele caiu e ele ouviu uma voz em aramaico. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele caiu e ficou cego. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora você imagine o que aconteceu na cabeça de Paulo. Porque tudo que ele aprendeu no mundo antigo dos judeus, dos hebreus, e toda a filosofia dos gregos, todo o conhecimento que ele tinha, chocou, foi um choque com a revelação de Jesus Cristo vivo. E agora, aquele conhecimento que até então talvez não fizesse sentido, porque não mudou a vida dele, agora fez sentido para a vida dele. Ele descobriu que a verdadeira sabedoria é uma pessoa. A verdadeira palavra é uma pessoa. O verdadeiro poder
é uma pessoa. E tudo aquilo que tem na natureza. Você vai comer o pão de manhã. Quantos comeram pão de manhã hoje aqui? Só para eu saber. Comeu o pão? Na sua casa teve pão, Jonathan? Comeu pão. Então você comeu pão. Beberam água hoje? Bebeu água. Viram a luz do sol? Agora lembre-se disso. Tudo isso é uma figura. O verdadeiro pão que vai alimentar a sua alma não é esse pão. Esse pão alimenta o seu corpo. Mas é para mostrar o amor dele, que você precisa de um outro pão. E esse pão vivo é o próprio Senhor. Amém. A água que você bebeu é um símbolo da verdadeira água. Esse sol, se você tirar o sol, vai entrar em caos o mundo. Tudo em trevas. Esse sol é só um símbolo do verdadeiro sol. Ele é a resposta de todas as suas perguntas. Ele é a resposta de todas as nossas perguntas. Paulo, quando viu Jesus Cristo, ele cai e ele reconhece o Senhor. Então agora, quando ele se torna amigo do Senhor e ele passa a ser um mensageiro, ele vai pregar, ele não tem outra pregação. Ele não quer ser um grande filósofo. Ele não quer exibir sabedoria. Ele não quer falar de outras coisas. Ele não vai falar, ainda que ele mostre as figuras, os símbolos, mas ele chama a gente para dentro da realidade. Ele não vai perder mais tempo. É isso que ele está falando aqui. O versículo 22, ele diz, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Quer dizer, vocês são loucos. Vocês são os verdadeiros loucos. Porque o maior sinal que o homem pode ter, Deus já demonstrou. E esse sinal o que foi? Deus se fez homem. E ele foi para a cruz. E morreu por todos nós. Você quer perguntar, será que ele me ama? Você quer prova e sinal maior do que esse, que ele te ama? E não somente isso. Quando você abre o seu coração hoje para o Evangelho, você vai experimentar ainda hoje esse poder de Deus. Você vai experimentar isso. Eu me lembro que quando eu não ouvi o Evangelho, quando eu não conhecia o Senhor, eu odiava Deus. Na verdade, assim, era uma confusão na minha cabeça. Eu não cria em Deus. Eu odiava se porventura ele existisse. Olha que loucura. Como é que você vai odiar uma coisa que não existe? Eu era envolvido com as drogas e cheguei à beira do suicídio muito cedo. Vindo uma vida de muito sofrimento. Nada tinha resposta para mim. Muita angústia e trevas no meu coração. Então eu achava que a solução era a morte. E eu não cria em Deus. Mas se ele existisse, eu odiava ele. É interessante. Hoje as pessoas odeiam Jesus. Por quê? Porque ele está vivo. Se ele tivesse morto, ninguém odiaria ele, né? Mas um dia, eu não estava no caminho de Damasco, mas foi como se ali foi o meu caminho de Damasco. O Senhor apareceu para mim, no meio da rua, e se revelou. Ele não me explicou nada, mas todas as minhas dúvidas, todo o meu ódio por ele caíram. E eu vi um amor tão grande. E tudo aquilo que eu nunca compreendi, eu simplesmente passei a compreender. Não porque eu entrei num seminário, numa universidade teológica, 5 anos, mais doutorado. Não. É porque eu encontrei uma pessoa. E ela é a explicação de todas as coisas. Isso aconteceu com Paulo. E isso acontece com qualquer um de nós que estamos aqui. Quando nós encontramos o amor do Senhor, nós pregamos o Cristo crucificado. Ele é um escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, amigos, 1 ano de farra à noite, 1 ano nas drogas, 1 ano na bebida, 1 ano na prostituição, no adultério, 1 ano provando tudo nesse mundo, não se compara com 5 minutos na presença do Senhor. Seu gozo, sua alegria, seu prazer, seu contentamento.
a satisfação é infinitamente incomparável. Não tem droga que os homens já inventaram que te vai dar tanto prazer comparado ao encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem paz maior do que a paz que Ele dá. Não tem dinheiro que compra isso, nem riqueza, nem nada nesse mundo. Os homens estão atrás de coisas. Nós vamos encontrar ricos se suicidando. Grandes cantores, de vez em quando se suicidam, artistas. Porque eles já atingiram tudo que o mundo oferece. Não tem mais nada para eles conquistarem. Esse dia eu lendo de um ator famoso, não conseguia se livrar das drogas, gastou 12 milhões e não conseguiu se livrar. Então, às vezes, o homem simplesmente se suicida, porque dentro de nós existe um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Nada mais pode preencher. E quando o homem não encontra isso, ele acha que depois da morte vai ter, quem sabe, alguma coisa. Na verdade, o suicídio, ele é uma fuga. Ele é a última esperança, ele está se escondendo, porque o seu vazio é tão grande, a sua depressão é tão grande, que ele está fugindo do nada, assim, não existe outra coisa para ele. Infelizmente, que Deus nos ajude a amar essas pessoas e apresentar o amor de Deus, porque existe algo infinitamente maior do que tudo isso. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, não são os deuses gregos, bárbaros, os gregos da mitologia, da bruxaria, do satanismo, não são. Eles vão pedir muitas coisas para você, muitos sacrifícios, vão pedir a sua alma. E Jesus deu a sua alma por nós, deu a sua vida e o seu sangue. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Jesus era acusado de fraco. E agora, de maneira retórica, irônica, Paulo está falando a fraqueza de Deus. Como assim? Fraqueza. Deus é fraco? Se ele é fraco, não é Deus. O que Paulo está querendo falar? É que você é inimigo de Deus enquanto você vive no seu pecado. Enquanto você o abandona. Enquanto você o ofende com o seu estilo de vida. E a fraqueza de Deus, poderíamos assim imaginar, que é a sua compaixão, sua paciência, seu amor, sua longanimidade. Porque ele podendo esmagar você com um sopro, um piscar de olho, ele está esperando você todo esse tempo. E ele esperou aquele povo todo esse tempo. E ele foi tão fraco, porque ele foi vencido pelo seu amor, e não pela sua ira. Porque ele se fez carne, habitou entre nós, e agora ele sofreu aquela tortura da cruz, os maiores horrores e dores, simplesmente porque amou você e a mim. Isso é a fraqueza de Deus. É um tapa na cara daqueles que estavam ironizando o Senhor. Na verdade, isso é o verdadeiro poder. Poder não é você se vingar do seu inimigo. Poder é você podendo se vingar e você ora por ele, você perdoa ele. Você serve a ele. Até o ponto que um dia ele é vencido pelo amor. Isso é poder. Ontem eu vi um pequeno vídeo de um muçulmano, foi treinado desde criança para odiar os judeus e odiar qualquer uma outra pessoa que não seguisse o Alcorão. E um dia ele perseguiu o cristão e ele torturou o cristão. E ele quebrou os braços desse cristão. Ele quebrou as suas pernas. E ele espancou esse cristão. E esse cristão foi dado como morto. E ele odiava os cristãos. Cheio de ódio. Um belo dia, num lugar, alguém falou
perguntou se ele cria que Jesus estava vivo. Ele falou, a gente não nega que Jesus está vivo, só que ele subiu, né? Está lá para o céu lá. Ele falou, então se ele está vivo, você pode falar com ele que ele vai te ouvir. E ele foi assim, persuadido por isso, e ele começou a falar com Jesus. E alguma coisa começou a mudar no coração dele. Essa coisa foi chamada o poder de Deus, o amor de Deus. Um dia ele foi num evento, e era de cristão. Ele ouviu o evangelho. Daqui a pouco veio um senhorzinho, já meio velhinho, os anos se passaram, cabelo cinza. Seu nome é fulano de tal? Ele falou, Você lembra de mim? O Senhor perguntou para ele. Não lembro de você. Eu sou aquele que você quebrou os braços, quebrou as pernas, me espancou, me torturou. Ele ficou olhando. E o homem estava vivo, todo radiante. Aí ele abriu a Bíblia dele, a página da Bíblia dele, mostrou na primeira página o nome desse muçulmano. Eu orei por você todos os dias da minha vida. Eu te perdoei e orei por você todos os dias. Esse homem muçulmano foi vencido pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Que poder extraordinário. Agora ele se torna uma testemunha de que existe algo maior. Agora Paulo, no versículo 26, está dizendo, olha a vocação de vocês. Não foram muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos de nascimento. Deus escolheu as coisas fracas. O que Paulo está querendo dizer? Gente, vocês estão querendo ser sábios. Vocês estão querendo ser os doutores, ser os grandes da sociedade. Presta atenção. É muito difícil eles se salvarem. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico se salvar. Quando o homem tem muito recurso e muito conhecimento, é muito difícil ele se humilhar diante do amor do Senhor. Não é que Deus não salva os ricos e não salva os sábios. Não, ele salva. Mas Deus chamou os simples, porque é muito mais fácil uma pessoa humilde, carente, se render ao amor do Senhor. Então Paulo está falando para eles, não tente ser igual ao mundo. Não tente querer ter um padrão que você não tem. Não corra atrás do vento, né? Se você é sábio e se você é rico, use isso como mordomia para você servir o Senhor. Mas não vá competir, não tenta diminuir ninguém, não tenta humilhar ninguém. Não tenha ostentação. Você pode ter tudo isso, mas que isso possa ser um instrumento para você servir. E agora, no versículo 28, diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus. Olha quem é Jesus para nós, se tornou o quê? Diz aí, olha, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Dizia um pensador que um cristão de joelho compreende muito mais esse mundo do que um filósofo debruçado nos seus livros. Que ele vai entender o fim das coisas. Capítulo 2. Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o testemunho de Deus. O que Paulo foi anunciar para eles? O testemunho de Deus, o mistério de Deus, como diz. Deus tem um testemunho, você já ouviu o testemunho de Sócrates, de Platão e de tantos outros. Você tem lido, tem ouvido muita coisa. E tem seguido muita coisa que esse mundo fala. Você já parou um pouquinho para ouvir o testemunho de Deus? O que Deus tem a falar? Todos esses homens morreram.
Só tem um que a tumba, o túmulo está vazio. E ele está na glória. Amém. Eu estive entre vocês anunciando o testemunho de Deus, ou seja, o que Deus quer que a gente se ocupe hoje? O que você tem que falar? O que nós temos que envolver o nosso tempo? O que Deus tem a falar, o testemunho de Deus. Embora Paulo fosse um poliglota, um erudito, um homem muito sábio, mas ele diz assim, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não estou competindo com os grandes sábios. Não. Eu acho que Paulo tinha que fazer um esforço muito grande para ser simples. De tão sábio que ele era. Estão me entendendo? Enquanto que a gente, que é menor que uma formiga, a gente se esforça um pouquinho para entender alguma coisa, falar bonito. Mas Paulo não tinha isso. Não fiz. Eu decidi nada saber entre vocês. Eu não quero saber do conhecimento de vocês. Porque eu sei que isso é como palha, não vai dar nada. A não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Eu quero saber se vocês conhecem sobre essa pessoa. E sobre a obra dele na cruz. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. Provavelmente Paulo estava doente. Paulo estava amedrontado, porque ele foi muito perseguido. Paulo estava débil, muito enfraquecido. Às vezes Deus permite a gente ficar fraco, enfermo, para lembrar que nós não somos nada. E mesmo assim somos orgulhosos. Eu estive aí em fraqueza. Que coisa, né? Porque os gregos queriam homens assim, maiores, fortes, né? Os grandes atletas. Aí Deus via aquele homem calvo, perna torta, feio, segundo a história, não enxergava direito, era totalmente inadequado, ainda chega ali meio doente, perseguido, todo quebrado. Você que é Paulo, é? Achava que ia lá um grande... Não, foi assim. A minha palavra, versículo 4, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo não se esforçou para falar uma linguagem assim mais rebuscada, mais sábio, quem sabe palavras que ninguém nunca escutou, palavra mais eloquente, retórica. Não. Paulo fez de tudo para ser simples como o Senhor era simples. Que coisa que o homem quer esnobar, né? O homem quer apresentar um conhecimento mais elevado para ele ser... Ele é vaidoso por natureza. Paulo falou, eu não vou fazer isso, ainda que ele poderia fazer, mas se ele fizesse isso, as pessoas iam seguir Paulo. Hoje as pessoas procuram seguir pertencimento, eles querem pertencer a algum clube, alguma coisa. Paulo falou, não vou fazer isso, porque eu não quero que a fé de vocês se baseie em sabedoria dos homens, nos homens. Mas Paulo foi transmitindo demonstração do Espírito e de poder, como aconteceu com Josh McDowell. Ele foi convencido pelo poder de Deus quando seu pai foi curado. Ele foi convencido pela experiência no seu coração. Esse autor que eu falei, o C.S. Lewis, que é um dos homens mais sábios do século XX, foi, né, que morreu, ele era ateu. Um grande erudito. E escreveu muitos livros. E ele disse que enquanto ele lia, estudava, pesquisava, ele gostava disso, ele começou a perceber um prazer acima do conhecimento. E aquilo começou na linguagem dele. Essa sensação de que existe uma coisa começou a perseguir ele. Falou, peraí, mas eu sou incrédulo, eu sou ateu, não tem coisa, não tem Deus. Mas ele diz que quanto mais ele foi buscando algo mais elevado, ele começou a sentir uma perseguição. E tem um livro dele chamado Surpreendido pela Alegria. Ele começou a desfrutar de uma coisa, de uma alegria, até o ponto que ele entendeu que a grande filosofia, o grande conhecimento é o verbo de Deus.
o Logos de Deus, como é a palavra no grego, né? A palavra de Deus. Ele foi surpreendido pela alegria e encontrou Jesus buscando o conhecimento e descobriu que o grande conhecimento, na verdade, é uma pessoa. Surpreendido pela alegria. E agora ele também tem que se esforçar para falar com simplicidade sobre esse amor de Deus tão maravilhoso. Então ele escreveu muitos livros. Ele foi amigo de um outro erudito chamado Tolkien. Acho que todos nós já vimos o filme O Senhor dos Anéis. Conhece O Senhor dos Anéis? Hobbit. As Crônicas de Nárnia. Alguém já viu? Você já viu? É do C.S. Lewis. Ele faz aquele esforço para transmitir pela mitologia, pela cultura antiga dos sábios, da ficção, o Evangelho. E escreveu livros, maravilhosos. É disso que Paulo está falando. Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 6. No entanto, nós transmitimos a sabedoria entre os que são maduros. Paulo está dizendo assim, não pensa vocês que os cristãos são todo mundo idiota, tudo besta quadrada, tudo, né, gente burra. Não, também não é assim. Deus tem os seus sábios. Na verdade, quando você vai pegar o aspecto social, a constituição dos países europeus, depois da reforma, quem ajudou a fazer a Constituição, muitos deles foram os cristãos. Calvino ajudou a Suíça e muitos ajudaram a Inglaterra, a Polônia e vários. De maneira que os países que receberam a influência dos cristãos depois da reforma foram os países mais bem-sucedidos. E você vai ver os prêmios Nobel das academias, você vai encontrar muitos cristãos. Luiz Pasteur, que desenvolveu quantas descobertas ele descobriu, e vacinas, ele foi um grande líder de um hospital, um homem culto, um erudito. Um dia ele estava no trem com a sua Bíblia e um jovem começou a escarnecer dele. Que Deus não... E falando um bocado de coisa para ele. E se o senhor quiser saber mais, porque meu ponto de descer está chegando, eu deixo meu cartão aí, ou você passa seu telefone, o seu endereço, diga, eu te procuro. Eu quero saber mais do que você está falando. Tá bom. Aí ele deu o cartão para ele. Quando ele descobriu quem era Luiz Pasteur, era o professor dos professores, e aquele jovem desceu envergonhado. Então Paulo está dizendo, nós não somos burros, nós não somos idiotas, não somos trouxas. Todo mundo acha que os cristãos são bestas quadradas. Não é bem assim não. Tem muita gente de um nível altíssimo. Mas nós falamos a sabedoria com os maduros, nós não estamos aí disputando sabedoria com ninguém. Não, porém, agora a gente não está falando a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. O homem usa a sabedoria para criar uma arma que destrói a humanidade, armas de destruição e tantas outras coisas. Não é dessa sabedoria que a gente está falando. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, e aqui entramos nós, nem olhos viram, seus olhos nunca viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas tão grandes, não só por toda a eternidade, mas coisas que nós podemos desfrutar agora, mas que com a nossa mente humana, nossos olhos, nós não vamos poder compreender. Mas na hora que recebemos o amor do Senhor, a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, nossos olhos se abrem, nossos ouvidos passam a ouvir coisas que nunca ouvimos.
e o nosso coração passa a amar essa pessoa e voltar para essas realidades, Deus coloca os seus pensamentos no nosso coração. Ele sussurra no nosso ouvido. Ele nos convence. É uma longa história de amor. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Agora, se você acha que o oceano e o universo é profundo, impenetrável, imagine as profundezas do coração de Deus. Mas está dizendo que Deus dá o Espírito Santo para nós, para que pudéssemos conhecer as profundezas do coração de Deus. Verso 11, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Você nem se conhece a si próprio. Lembra que Paulo falou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está diante de mim. Se eu faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não faço, já não sou mais eu. É o pecado que habita em mim. E nem eu mesmo me conheço. Miserável homem que eu sou. Quem é que vai me libertar desse corpo de pecado ou dessa confusão? Agora Paulo está dizendo que ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus, que conhece as suas profundezas. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Você tem um espírito aí dentro de você, ó. E eu também, por misericórdia. Você não se conhece por causa do pecado, você tem confusão na alma e na mente. Temos muitas perguntas que não têm resposta. Não é verdade? Nós não nos entendemos. Às vezes sabemos alguma coisa, mas a gente se escandaliza conosco mesmo, né? Você é alguém que você acha que você é alguém que os outros entendem que de fato você é. E você é alguém que Deus sabe no mais profundo, lá dentro do seu coração, quem de fato você é. E a gente, às vezes, somos bons atores. Somos bons atores. Tudo bem com você? Não, está tudo bem. Ah, mas lá dentro de você, você sabe quando não está bem. Quando tem medo, insegurança. Mas ele agora segue dizendo, assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E se você quiser conhecer as coisas de Deus, você vai ter que receber o Espírito Santo em você. Vai ter que pelo menos falar. Eu falei para alguém que se dizia ateu uma vez, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vai para sua casa. Aí você fala assim, Deus, eu não creio que você existe. Eu vou chamar Deus de você? Não, não tem problema, ele não existe. Eu não chamo, mas você pode chamar. Mas se você existir, se revela para mim, se mostra para mim. Eu sempre falo isso para os outros que dizem que não crê, né? Que não... E ele costuma responder, viu? Ele gosta dessas provocações assim. Porque eu era assim. Não creio que existe, mas se existir, eu odeio ele. Não faz sentido, o mundo está em guerra e deixa a criança morrer. E, nossa, tem tanta coisa aí que a gente... Deus não existe, não é possível de existir. Mas, se você existe, vai que existe, né? Mostra para mim. E olha, se você provocar Deus, ele gosta de... Ele é igual o John. O John gosta de desafio, né, meu genro? Todo dia ele quer pegar a minha mão e botar força comigo. E eu não aperto, que eu tenho dó dele, para não machucar. Mas gosta de desafio, é muito competitivo. Às vezes está no carro, aí para do meu lado e faz assim, ó. Faz assim, vamos? Se você fala, ele vai responder. E você vai compreender aqui dentro o que você não compreende com a sua cabeça. Versículo 12. Nós não temos recebido o espírito do mundo. O mundo tem um espírito, tá vendo? Como é que é o espírito do mundo? Espírito de confusão, de medo, medo da morte, medo do amanhã, medo de tanta coisa, caos, tristeza, angústia. Nós não temos o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ou aquele que não tem o Espírito Santo, ou não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ela não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Pode ser que a gente esteja vivendo uma grande confusão, muitas coisas sem entender. E normalmente nós somos assim. A vida é um labirinto, né? Quantas vezes eu ficava deitado, horas pensando, e quanto mais pensava, mais confuso eu ficava. Pode ser que aconteceram coisas terríveis, mas essa mensagem nos chama a entender que a resposta não está lá fora. Não está entre os grandes sábios, os grandes líderes, os grandes poderosos, não. Nas coisas grandes, não. A resposta está numa pessoa que é o Senhor. E quanto mais nos achegarmos a Ele, e lermos sobre Ele, nos debruçarmos no seu livro, mais Ele vai abrir os seus olhos, nos dar paz e nos fazer compreender a sua vontade. Então tenhamos bom ânimo, que nada é por acaso. Se alguma coisa acontece conosco, até mesmo o fato de você estar hoje aqui, e de eu estar aqui, né? Honestamente, era para eu estar num lugar tão longe daqui, né? Nesse momento, era para estar em outro país. O Senhor mudou o curso e eu estou no meu país. E tem gente aqui que é de outro país e está aqui hoje, né? Então, assim, nós não sabemos. Vocês imaginaram que estariam aqui hoje? Não. Então, é assim mesmo. E alguns anos atrás ninguém imaginou que estaria aqui, né? Mas Ele ama, isso é o amor do Senhor de tal maneira que Ele prepara essas coisas. E Ele tem muito mais para nos mostrar. Então que Ele continue falando ao nosso coração e tudo aquilo que por acaso for difícil para nós, possamos falar com Ele. Ele responde. Não venhamos querer ser como os outros, né? E buscar resposta em outros grandes movimentos. Não, fique em paz. Ele ama você do jeito que você é. E Ele vai responder todas as suas indagações. Talvez não vá responder do jeito que você quer ou do jeito que você espera. Mas Ele nunca deixa sem resposta. Deus nos abençoe.